Boa tarde, bem-vindo todos a mais um evento de Quarta Empreendedora. Hoje nós vamos falar a respeito do plano B ou plano de negócios. O que estamos fazendo hoje com as nossas vidas, com os nossos negócios e quanto que o negócio influencia a vida e a vida influencia o negócio, né? Que bom que entrou a Priscila. Priscila é minha companheira de ficar olhando os chats aí para se tiverem perguntas, mas vocês sabem que comigo hoje não tenho muito o que apresentar, porque sou eu mesma que vou fazer o evento, fazia já algum tempo. Eu ia hoje falar sobre Excel, mas eu resolvi. Digo, Excel é apenas ferramenta, né? A gente precisa ter o plano por trás, a gente precisa ter o método. Então, assim, vamos falar um pouco, então, sobre a teoria colocada na prática. E o Excel vai nos ajudar depois como ferramenta para isso tudo. Então, eu sou Andréia Santos, sou a idealizadora, junto com a Priscila, do grupo Empreendedores Vencedores. Sou contabilista e economista empresarial. Trabalhei por mais de 20 anos no varejo ou no retalho, como dizemos aqui em Portugal. Estou em Portugal faz 3 anos e atualmente atuo na área de consultoria e formação, na área de gestão empresarial, financeira, com o Excel como suporte para essas análises. Já trabalhei aqui com a Fernanda um bom tempo, né, Fê? Trabalhamos na área de controladoria, controle de gestão, ainda no varejo. Não chegamos a trabalhar juntas, eu acho, né? Você foi para o controle de gestão depois que eu já tinha saído. Mas é uma... Como é que eu posso dizer assim? É o melhor banco que a gente pode ter de escola, trabalhar numa controladoria de uma grande empresa, principalmente do varejo, porque a gente vê de tudo um pouco, né? É quase como se depois os nossos pequenos negócios estivessem segmentados lá dentro, lá atrás. A gente acaba aprendendo um pouco de cada coisa. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Não sou a pessoa mais apaixonada por apresentações, mas hoje eu quis fazer uma para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Por que que eu escolhi esse tema de plano de negócios ou apenas um plano B? Não adianta, eu preciso abrir mais, porque eu gosto de ver a cara de vocês enquanto eu converso. Então, vou tentar mexer aqui para ir vendo um pouco. Porque o que acontece? Eu agora comecei brincando ali com a Fernanda, que nós trabalhamos numa grande empresa, né, uma grande multinacional, casualmente portuguesa, depois foi comprada por uma norte-americana. E assim, é muito comum, enquanto a gente trabalha, a gente vai se saturando das coisas que acontecem no dia a dia nas grandes empresas. E nas pequenas também. Nas pequenas, talvez porque a administração seja familiar demais, e às vezes há uma informalidade, e nas grandes, porque acaba tendo formalidade demais, né? E às vezes a gente nem consegue achar com quem se resolve um problema. Às vezes os problemas surgem, a gente, quando está lá no Brasil, normalmente é assim, São Paulo é que resolve, né? Mas, na verdade, eles querem dizer que é alguém numa área centralizada da empresa que pode tomar uma decisão a respeito daquele assunto. E a gente acha quase que é São Paulo, da Igreja Católica, que um dia vai olhar para baixo e vai resolver essa situação, né? Mas não é. Então, assim, quando a gente está trabalhando nas empresas, a gente tende a pensar, um dia eu vou trabalhar por conta própria. Porque se eu coloco toda essa minha energia para a empresa e consigo um resultado do caramba aqui nesse meu departamento, se eu colocar toda essa minha energia no meu negócio próprio, nossa, eu vou conseguir muita coisa. Quem é que nunca pensou isso enquanto estava vinculado a uma empresa? Deixa eu parar minha partilha aqui que eu quero olhar para vocês um pouquinho para que vocês me respondam. É comum ou não é comum a gente pensar nisso? Muito. Muito, né? Tipo, eu tenho essa mais-valia aqui, que em Portugal mais-valia é uma coisa boa, para nós no Brasil mais-valia é realmente eu estou trabalhando e uma parcela do que eu estou gerando a mais fica para o empregador, né? É mais ou menos esse conceito. Ou seja, eu gero riqueza para essa empresa. Então, eu quero fazer alguma outra coisa da minha vida. E aí começam as ideias. Só que essas ideias nem sempre se concretizam em um plano B. Elas não saem do mundo das ideias. E a gente começa a pensar e o que vai fazer, e chega uma hora que nós mesmos matamos o nosso sonho,
porque a gente vai protelando demais. Ou porque a gente não protela o suficiente, começa a executar, mas enquanto ainda já está vinculado na empresa, não dá conta de fazer as duas coisas. E aí, quando vocês fizeram inscrição para essa formação, tinha uma pergunta: quantas horas você está se dedicando por semana para a sua empresa? Para o seu negócio, né? E aí tem gente que dizia lá, muitas, quase que 20 por semana, só 2 por dia, que também não vai ser pouco, vai dar 10 e pouca por semana, né? Se a semana tiver 7 dias, então dá 14. Outros diziam, muito mais do que deveria, meu marido está quase me mandando embora de casa, e assim tinham todos os tipos de resposta. Então, o que acontece? Olha a Luísa Rodrigues! Luísa Rodrigues é uma pessoa que também está sempre falando nos seus planos B. Outro dia ela estava querendo fazer enfermagem, né, na área da saúde para sair da área imobiliária. Então, o que ocorre? Todo mundo tem um plano B, mas na hora de executar esse plano B é que a coisa fica meio assim. E a gente diz no Brasil, é que a porca torce o rabo, né? Mais ou menos assim a gente diz pelo interior. Então, vamos voltar lá. Plano de negócio ou apenas um plano B? Plano B é quando eu digo para mim mesma que o meu negócio vai ter que virar realmente uma realidade mais para frente. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Sonho, ideia ou projeto. A segunda coisa, rasgar papel ou rasgar dinheiro, porque se a gente não tem um projeto, a gente leva muita chance de rasgar dinheiro. Nós vamos discutir sobre fofa. Quem não sabe do que é fofa, espere que chegamos lá. Perguntas certas e só você pode decidir. Então, vamos lá. Primeira coisa, sonho é um desejo, uma aspiração. Ou seja, eu estou dentro da minha empresa, eu já estou cansada de trabalhar aqui, já estou cansada de gerar riqueza para essa empresa e eu quero fazer outra coisa. Eu me arriscaria a dizer que 99% das pessoas têm esse sonho. E todos os níveis. Seja o atendente da farmácia, seja o farmacêutico, seja o presidente do grupo farmacêutico. Ele também um dia quer se aposentar, comprar um motorhome e ficar passeando pela Europa, que seja, mas ele tem um desejo, uma aspiração, nem que seja ser aposentado. O que acontece com esses sonhos? Esses sonhos, muitos deles morrem porque a gente não transforma em ideia. Porque só sonhar é só ter vontade. A ideia, a coisa começa a tomar corpo. Ou seja, o que eu quero ser? O que eu quero fazer? Como que eu vou fazer para gerar riqueza para mim e não mais para essa empresa onde, graças a Deus, eu presto meu serviço e ganho meu salário no final do mês, mas que está me servindo, sim, como uma grande escola e uma grande financiadora para mais tarde eu fazer o que eu quero. Quando eu consigo identificar a ideia, ou seja, eu vou então trabalhar com marketing multinível, eu vou trabalhar como farmacêutica e desenvolver a minha própria linha de produtos naturais, eu vou ser cozinheira, vou na casa das pessoas cozinhar e fazer comida. Isso já é uma ideia, ou seja, eu já começo a desenhar o meu sonho. Mas até aí, gente, ainda é só uma ideia. Eu preciso pegar essa ideia e trazer para um projeto. Aí sim eu tenho o mundo dos sonhos, que virou uma ideia e que vai mesmo virar um negócio para frente. Ou não. E o meu projeto ali, que está um R errado, né? É onde a gente começa a tirar isso do imaginário. E começa a se perguntar, aonde que eu estou hoje? Ou seja, eu tenho diversas perguntas para responder. Eu já tenho segurança financeira suficiente que eu posso largar a minha empresa? Não. Sim. Não sei qual é a resposta. Se a resposta for não, certamente no meu projeto precisa ter uma outra pergunta. Quanto tempo eu vou levar para ser independente financeiramente?
ou pelo menos ter uma manutenção por um tempo para tentar fazer o meu negócio? E se eu ainda não consigo responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra, que é: como eu vou agir para me tornar independente financeiramente para poder abrir o meu negócio? É quase como se eu tivesse um projeto antes do projeto, entendem? Antes de poder me lançar no meu negócio, eu preciso estruturar a minha vida para que o meu negócio consiga ter uma base. E aí eu começo a fazer lá. A minha resposta vai ser fazer poupança mensal, vai ser cortar gastos desnecessários. Por quê? Porque se eu tenho um sonho que virou uma ideia e que realmente vai ser um projeto que vai andar, talvez eu precise sacrificar muitas coisas do que eu tenho hoje para que eu consiga chegar aonde eu quero. Então, quando eu faço um projeto, eu começo a pensar onde que eu estou, onde eu quero chegar e como são os caminhos para chegar até lá. Notem que a gente começa a cada vez mais ter movimento aqui, ter ação. E aí eu quero saber de vocês, vou só ler as perguntas, qual é seu plano B e qual é o seu projeto? Vou interromper minha partilha para perguntar. Quem quer se arriscar aí e falar se hoje tem um plano B, ou já tem um projeto, já está andando? Como é que isso está para vocês? É só falar? Só falar, só abrir e falar. Abrir e falar, vamos embora. Vamos Começa. embora. Quem falou primeiro, por favor. Vamos lá, não sei quem é que falou primeiro, não ficou amarelinho aqui o meu. Pode começar, Elisa? Não? Então, eu estou nessa fase, então, nessa segunda fase sua, que é a criação, antes é sonho, depois vem qual? É o sonho, ideia e Sonho, projeto. ideia, projeto. Então, do sonho, eu estou na fase da ideia. Então, como médica aposentada, deixei o Brasil, vim para Portugal, estou há 9 meses aqui, me estruturei na psicoterapia. Então, Perfeito. agora, estou começando nas redes sociais, via Empreendedores Vencedores, a me colocar nas redes sociais. Então, está começando. Está começando, mas está tomando corpo. Então, assim, aquela vontade que tinha de trabalhar de forma independente, né, ela passou a ser uma ideia quando decidiu, vou trabalhar como psicoterapeuta, né? Então, vou trabalhar com um determinado tipo de segmento. Então, quer dizer, eu quero saber se eu vou trabalhar, por exemplo, como psicoterapeuta com jovens, com crianças, com família, com mãe, com imigrantes, porque tem um vasto caminho aí, tem muita gente precisando de ajuda de psicoterapeuta, né, Fábio? Também aqui a Fábio conosco, que também é psico. E, então, assim, agora, será que eu dou conta de atender todo mundo? Pode até ser que eu dê, mas eu dou conta de fazer chegar a minha mensagem a todo mundo? Talvez não, né? Por quê? Porque a mensagem, quando eu quero tratar de crianças, é de um jeito, quando eu quero tratar de adultos, de casais, de imigrantes, talvez seja outro. E aí, quando eu começo o projeto, a ideia eu já tenho, já sei no nicho que eu vou trabalhar, já sei as minhas competências. Agora eu preciso começar mesmo a planear isso, do tipo, quem é a persona, né? Qual é o personagem que eu vou atender? Ah, são crianças, vou trabalhar com crianças, ok, agora eu vou trabalhar com crianças de um nível aquisitivo, um poder aquisitivo maior, ou vou trabalhar com crianças de vulnerabilidade social? Porque também eu vou ter que ter uma abordagem diferente. Se eu vou trabalhar com um nicho de crianças que estão em vulnerabilidade social, eu vou procurar o quê? Parcerias, por exemplo, com juntas de freguesias, com coisas assim, para poder atender, porque provavelmente quem vai me pagar e me gerar renda é o governo, né? Ou uma associação, alguma coisa assim. Se eu decido que vou trabalhar com crianças com maior poder aquisitivo, o que eu vou fazer? Talvez os meus parceiros sejam a escola jesuíta de não sei de onde, lá de Estoril, eu não sei nem o nome das escolas, mas, quer dizer, eu vou em outro nicho de parcerias. Então, vejam que dentro do nosso plano a gente já está pensando em algumas coisas. Cliente e parceiros, né? E dependendo do que eu estou fazendo, fornecedores, por que não? Né? Então, eu já começo a pensar. E aí, dentro desse plano, por exemplo,
quem são meus concorrentes? Ou quais são as barreiras que eu tenho para entrar? Será que eu, como brasileira, consigo facilmente fazer um contrato, alguma coisa com as juntas de freguesias? Ou será que eu preciso muito mais, né? Como diz aqui em Portugal, virar muito mais frango para conseguir começar a me aproximar das juntas de freguesia e dos projetos sociais? A Vilma, por exemplo, aqui bem quietinha, a Vilma, há pouco tempo, eu acho que ela pensou na persona de novo do negócio dela. Vilma, vou falar um pouquinho do que eu vi, mas a minha leitura é que tu repensaste a persona, ou seja, quem eu atendo, ou pelo menos como eu chego a quem eu quero atender. A Vilma tinha uma empresa, um negócio que chamava, não vou dizer o nome errado, mas é alguma coisa como envelhecer bem, né? Como é que eu chego lá? Bem. E agora a Vilma trocou isso para como é que eu apoio as pessoas para lidar com os mais velhos, vou chamar velhote aqui, porque nós não temos nenhum, né? Então não é pejorativo, mas como eu apoio familiares? Como é que eu formo as pessoas que vão cuidar e tratar desses idosos? Por quê? Porque daqui a pouco ela se deu conta de que o meu público não é o idoso. O meu público é a pessoa de meia idade que apoia o idoso. Então, a minha comunicação tem que ser diferente. A pessoa que tem meia idade, que apoia o idoso, é claro que ela quer que o idoso tenha uma vida boa, tranquila e feliz. Mas, cara, ela quer muito mais saber como é que eu dou uma vida boa, tranquila e feliz para o idoso do que ele envelhecer bem. Né? Como é que eu tenho que fazer esse apoio para ele chegar lá? Então, a linguagem das duas situações são muito diferentes. Se eu sou uma cuidadora de idosos, provavelmente eu tenho que falar direto com o meu público idoso. Apesar de que, se for pelas redes sociais, eles acessam um pouco menos do que seus filhos, netos e outros. Talvez eu tenha que ter até um tipo de linguagem um pouco diferente para para chegar aos dois. Mas é diferente de quando eu trabalho um apoio para os idosos do que eu ser cuidadora do idoso. Vilma, quer falar um pouquinho disso? Como é que foi o teu clique? Se foi isso também, se eu fiz uma leitura, se foi diferente, se foi outra necessidade que te levou a mudar? Fala um pouquinho para mim. Sim, foi outra necessidade. Na verdade, era um projeto que eu tenho há 3 anos, esse projeto, que eu apresentei, inclusive, no curso de empreendedorismo. Foi um projeto que eu tive um êxito muito grande de retorno das pessoas que ouviram o meu projeto. Mas eu fui por um caminho que achei que fosse o correto, mas assim, eu tive muitas portas fechadas. Minhas redes sociais, eu trabalhei com a arte de envelhecer bem, que é assim, mostrar para as pessoas que você pode envelhecer saudável e como você pode envelhecer assim, né? Ter uma velhice tranquila, ter uma velhice sem preconceito, sem todos esses estigmas que a gente põe quando é idoso. Mas foi o trabalho com a Mariana Cabral que me deu um clique, assim, ela que me ajudou mesmo a ver o que eu quero mesmo, qual era o meu objetivo, qual é o meu trabalho, na verdade, né? E foi aí que tivemos a ideia de trocar o nome. E eu faço formação, eu quero fazer formação, e para fazer formação eu tenho que trabalhar com isso. E foi que eu mudei completamente tudo, e eu vou falar exatamente para o cuidador e não para o idoso, né? Foi uma vertente completamente diferente. Então, agora eu vou falar para o cuidador e não para o idoso. E está tendo um retorno bem legal. Está começando a abrir umas janelas, estão abrindo, já é uma grande coisa. Claro, isso é ótimo. Então, assim, quer dizer, na verdade, na tua cabeça, a persona estava bem criada, tu já sabia que eram os cuidadores. Mas Sim. A comunicação é que estava falha para chegar aos cuidadores. Exatamente, porque assim, era o projeto, mas assim, eu não apresentei isso nas redes sociais, né? Eu queria, tava buscando de outra maneira. E quando eu decidi fazer isso, eu tive que mudar toda a cara que eu tinha lá nas redes sociais, né?
para poder falar com o público que eu preciso falar, para poder ter o trabalho que eu quero fazer. Muito bom. Mais alguém? A Isadora não está aqui, a Carla está. A Carla também, a Carla Giovana entrou agora. Se vocês não quiserem que eu dê exemplos de vocês me avisem. Assim, a Andréia do meu não fala, tá? Mas... Ô, Andréia. Fala, Lê. Fala. Eu queria dar um exemplo sobre o que você falou, sobre a questão de plano e rasgar dinheiro ou rasgar papel. Sim. Porque essa foi minha história inicial em Portugal, né? Eu cheguei aqui com uma ideia que era trabalhar na área, que é montar um restaurante, e meu marido falava muito na minha cabeça que eu tinha que pensar porque ele achava que combinava comigo. E a ideia era, cheguei já vendo locais para comprar, já para começar, só que aí ele conseguiu me convencer a trabalhar no restaurante. E eu trabalhei por 9 meses no restaurante e descobri que o meu sonho era um pesadelo. Não era o que eu queria, eu não gostava, eu adoro cozinhar, mas é para os amigos, é a forma de demonstrar amor. Então, aquilo, além de deixar de ser o meu hobby, ser aquilo que gostava, aquilo me machucou muito, porque cliente reclamando, funcionário que não faz direito, que não faz com amor. Gente, eu emagreci uns 10 quilos, assim, do nada, de tão deprê que aquilo virou na minha vida. Então, imagina se eu tivesse colocado dinheiro no negócio e descobri que aquilo que não era aquilo. Não era aquilo. Boa, muito boa isso. O nosso próximo tópico agora é falar sobre isso, rasgar o papel ou rasgar dinheiro. Ainda sobre a persona, por exemplo, a Carla, essa semana a gente estava conversando sobre os bolos que ela faz. Eu sou uma pessoa que quero e gosto de bolinho bem simples, aquele bolinho da vovó com furinho no meio, né? Sem cobertura, sem nada, bem facinho de fazer. Vocês vão dizer assim, eu sou preguiçosa, vai lá na cozinha e faz, né? É tão fácil e tão rápido. Mas eu não tenho aptidões para o que vai fermento, gente. É uma coisa impressionante. Ó, o marido está dizendo, mas faz um bom bolo quando quer. Ele não sabe que eu compro na padaria. Então, assim, a Carla tem 2 caminhos para andar, né? Os bolos gourmets, os bolos ou os bolinhos da vovó mais incrementados, né? Para poder ter um diferencial de mercado, ou os bolos que ela já faz também, que são decorados, lindíssimos para aniversário, para ocasiões lá, com o nome da pessoa, com diversas coisas. Então, assim, dependendo do lado que ela for, da vertente que ela for, ela vai ter que decidir também a forma de comunicar, né? Porque uma coisa é eu falar com quem quer bolo decorado, é para quem tem um evento específico. Bolinho da vovó é para quem quer comer um bolinho gostoso mais periodicamente. Então, a gente tem estratégias de marketing diferente, estratégias de precificação diferente. Provavelmente a logística de entrega disso vai ter que ser diferente, né? Porque eu vou no volume, por exemplo, se eu for vender bolinho da vovó, enquanto que eu vou na especialidade quando eu quero vender o bolo que é todo enfeitado, decorado. Então, assim, são caminhos muito diferentes. E aí que volta lá o que a gente estava falando sobre eu rasgar o papel ou rasgar dinheiro. Se eu não pensar primeiro, e vou dizer para vocês, eu estou anotando aqui algumas palavras-chave que a gente falou até agora, cliente persona, parcerias, barreiras, como a gente falou, será que eu, como brasileira, consigo entrar como psicoterapeuta num projeto social? Plano de marketing, dependendo do produto e da persona, eu vou ter que atacar com uma linguagem diferente, que foi o que a Vilma foi retomar agora, né? Trocar a linguagem. E o que a Alessandra trouxe, ela já antecipou também a fofa, né? Forças e fraquezas. Cheguei, eu sou fortuna, eu vou abrir um restaurante. Começo a trabalhar num restaurante, eu vou ver que eu tenho uma fraqueza muito simples. É não ter paciência com clientes, e nem com os colegas, e nem com o cozinheiro, e nem com ninguém, por exemplo, para essas situações do dia a dia. Então, assim, só um pouquinho, a minha fraqueza é tão fraqueza que não me permite abrir um restaurante. Porque tem fraquezas que eu posso superar. Eu não gosto de acordar muito cedo para abrir a minha padaria. Bom, gente, vai dormir mais cedo, vai acordar mais cedo e consegue superar. Agora, existem fraquezas que não vão ser superadas. E se a gente colocar no plano de negócio, primeiro, que mercado que eu vou atuar? E aí começa, é no público, é no privado, é no adulto, é no infantil? Não estou ainda falando no perfil de cliente, estou ainda falando no mercado. Eu vou colocar os meus cursos a nível internacional ou vou trabalhar só Portugal? Eu estou tendo um grande problema agora com a parte de precificação quando eu trabalho para o Brasil e para Angola.
porque eu não posso cobrar no mesmo nível que eu cobro Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Inglaterra ainda consigo cobrar um pouquinho mais do que os outros. Então, assim, e vale a pena a minha quantidade de horas despendida para o público que eu consigo vender por menos preço? Aí, então, eu vou começar a ver. Eu não posso trocar no Brasil qual o tipo de cliente que eu tenho? Se eu trocar o tipo de cliente, talvez eu consiga cobrar um pouquinho melhor. Eu, nesse caso, fornecedor é a Microsoft, é o fornecedor de internet, né? Assim, a gente às vezes pensa, como eu sou serviço, eu não tenho fornecedor. Tenho sim. Se o Zoom falhar, eu vou ter que correr para fazer uma reunião no Skype, vou ter que correr para fazer em outro lugar. E a concorrência? Existe muita, porque agora todo mundo está em casa e trabalhando online. Então, eu tinha um diferencial antes que eu dizia, não precisa de deslocamento, não precisa nada, comece a aprender às 7 horas da manhã. Gente, agora todo professor está trabalhando online e todo mundo ensina às 7 horas da manhã. Acabou meu diferencial. Então, a concorrência fez com que eu mudasse o meu enfoque de trabalho. Necessidade financeira? Não tenho nenhuma, né? Afinal de contas, eu trabalho online. Que custo eu tenho? Já comprei minha cadeira de trabalho. Gente, quanto custa a minha hora? Se eu não trabalhar para ninguém, ninguém está me pagando, eu não estou entrando nada, não entrar dinheiro é uma despesa, é um custo financeiro que eu tenho. Por quê? Porque as minhas despesas não param de bater na porta. As minhas, Andréia, não as da empresa. E eu preciso ter um salário no final do mês. Então, quando eu vou calcular as necessidades financeiras da empresa, preciso obrigatoriamente ter um salário lá colocado. Por quê? Porque eu não vivo de brisa. Queria eu poder viver de brisa. Tá? Muitas vezes a gente esquece disso. Mas eu já sou aposentada, eu já tenho uma renda mensal e eu estou bem garantida. Não, tem que ficar mais garantido ainda, porque se tu está aposentado, tem uma renda mensal e está garantido, vai para as Bahamas, vai para a beira da praia, vai ali para a quarteira e não vai trabalhar. Se a gente está trabalhando, tem sim que ser remunerado, tá? Mesmo que a gente diga, mas eu trabalho por prazer e eu trabalho para o terceiro setor, eu trabalho porque é voluntariado. Então, receba para que você possa fazer mais voluntariado ainda. Receba para que você possa distribuir cesta básica para quem precisa, mas coloque o seu salário dentro do seu fluxo de financeiro que precisa estar lá. E aí, então, o próximo fluxo financeiro, quanto que eu preciso por mês para isso? Qual a melhor forma de conseguir tudo isso? Né? Como é que eu vou operar o meu negócio para conseguir chegar no fluxo financeiro que eu preciso e quais são as oportunidades e ameaças desse mercado que eu quero entrar? E que, bem como a Alessandra disse, no começo, a gente não faz ideia do que está nos esperando no nosso projeto. E aí, quando a gente começa a planejar, e só quando começa a planejar, não é enquanto ainda é ideia ou quanto é sonho, é que a gente consegue descobrir quais são as forças que eu tenho e as fraquezas para esse negócio. E eu vou deixar esse slide aqui um pouquinho para que cada um de vocês pense em pelo menos um ponto. Notem que aqui, ó, forças e fraquezas são do lado interno. Tá? Então, assim, para o meu negócio acontecer, o que eu tenho de bom, eu tenho de forte? Eu vou dizer aqui o meu. Eu tenho boa didática. Eu posso dar uma aula para 10 pessoas e eu consigo rapidamente ter 10 formas de explicar diferente para que cada um deles me entenda. Eu faço a conexão muito rápida com o aluno para saber perceber como é que ele entende o conteúdo. Então, essa é uma força que eu tenho. Qual é a fraqueza? Eu detesto dar aula para pereba. Aí vocês vão me perguntar, o que é pereba, criatura? É aquelas que estão aqui sem nem querer estar. E aí, quando eu pego, por exemplo, aulas para empresas, eu vou ter gente super interessada no conteúdo e vou ter gente hiper desinteressada. E aquele que está desinteressado também está pagando o mesmo horário de aula para mim, porque não é ele que paga, é a empresa. Então, é uma fraqueza que eu preciso engolir em seco e tentar amenizá-la. Eu consigo fazer alguma coisa com essa fraqueza?
a minha falta de paciência com o pedido, eu consigo tratar. Eu consigo, por exemplo, se eu estou numa aula que tem 5 pessoas e uma delas eu sei que está desinteressado, e eu sei que aquilo vai me irritar durante o período de aula, eu paro de olhar para ele com tanta frequência. Eu já pergunto 1 ou 2 vezes só para cumprir tabela se ele entendeu e dou foco nos outros, porque é uma coisa que eu posso tratar. Forças e fraquezas são sempre o que eu posso mexer, porque é meu. E oportunidades, o que o mercado me traz nesse meu negócio e que me favorece? Eu, por exemplo, no meu mercado, o que tem no mercado que me favorece é que ninguém vive sem controlar seus números. O mercado precisa saber analisar seus números, seja o tamanho da empresa que for. Então, isso é uma oportunidade, não é minha, é do mercado. Mas eu tenho que saber como é que eu vou me agarrar nessa oportunidade e fazer com que ela fique boa para o meu negócio. Então, eu tenho que saber a linguagem que eu vou chegar nas empresas e dizer para eles, se você precisa de números, eu posso ajudá-los. O que eu faço? Eu não comunico mais que eu sou professora de Excel. Eu sou professora de gestão de finanças. Eu trabalho indicadores. E se eles precisam de Excel para trabalhar e calcular os indicadores, eu também ensino. Mas eu ensino eles a analisar os números. E aí eu comecei a ter um diferencial a partir de uma oportunidade do mercado. O que eu tenho de ameaça no mercado? Tem gente que só ensina Excel e cobra muito barato. Eu, por exemplo, vou começar uma turma na semana que vem, numa empresa de aeronáutica. Eu estou há 7 dias quase criando novos exercícios do mercado de aeronáutica, que eu não sabia nada. Agora eu já consigo saber o que eu estou fazendo lá. Taxa de ocupação por voo, quanto tempo antes eu tenho que ter confirmação das reservas, qual é a taxa de confirmação e que caem as reservas dessa companhia aérea. Então, assim, eu nunca tinha pensado nesses indicadores, mas eu agora preciso começar a pensar porque eu vou dar aula para gente desse setor. E aí, qual é a minha ameaça? Gente, tem gente que trabalha muito mais barato. Por quê? Porque ele chega lá com aquela velha planilha de Excel que ele já deu aula 5 anos atrás, que faz, olha, o vendedor vendeu 1.000, teve uma despesa de 500, quanto que ficou de lucro? 500, então tá bem, e acabou. Ele deu seu conteúdo, mas ele não agregou a nada. Então, para vencer essa ameaça, que são os concorrentes baratos, quando eu faço o meu marketing, eu tenho que mostrar o meu diferencial. Por que eles têm que pagar mais caro para mim? Porque eu vou ensinar análise e não apenas o Excel. Então, eu junto, para matar a ameaça, eu pego a oportunidade que o mercado está me dando e mostro o valor no meu produto. Conseguem perceber isso um pouco? Eu nunca vou conseguir tirar um pereba da sala de aula, tirar alguém que não tem interesse na minha aula. Então, o que eu vou fazer? É eu que perco a paciência com ele, eu não vou mais olhar para ele por enquanto. Então, eu tratei um pouco da minha fraqueza e não perdi o foco com os outros que têm interesse. O outro, eu tenho uma ameaça do mercado, eu nunca vou conseguir dizer para os outros concorrentes não venderem tão barato. O que eu preciso fazer? Mostrar por que eu tenho mais valor, por que eu posso cobrar mais caro. Agora vamos lá ao paralelo das empresas de vocês, dos negócios de vocês. Me falem aí. Ó, a Carla Barros chegou. Quem pode falar do seu ponto forte aí? Ponto forte normalmente é mais fácil. Na minha área, que é a área de bolos decorados, eu já percebi que aqui em Portugal tem muita gente que trabalha com isso, nessa área. E tem trabalhos lindos. Sim. Eu procuro me atualizar, procuro aprender muito fazendo cursos,
e para aprender novas técnicas, né? Não sei se isso é um diferencial. E também a qualidade dos meus produtos, porque eu só trabalho com produto de primeira qualidade, porque você não vai chegar ali no Pingo Doce e comprar o creme de leite do Pingo Doce, que é horroroso, é água pura. Desculpa, mas eu não compro um chocolate vagabundo, eu uso Milka, eu procuro sempre o que tem de melhor. Para quê? Para dar qualidade para o meu produto, para quando uma pessoa come um recheio, ela comer um recheio e falar igual a última pessoa que eu entreguei. O marido da moça falou, bom, não importa o que ele falou, mas ele elogiou, entendeu? Então, eu gosto disso. Isso é importante, você ouvir elogio das pessoas, por quê? Porque o teu produto é gostoso, e se o produto é gostoso é porque você usa coisas de qualidade, independente de repente, até o teu preço ser diferenciado. Você fez o bolinho de iogurte e o de nozes. Ó, eu já disse para o marido aqui do lado que tu que fez o bolinho de iogurte de nozes, ele fez assim, ó. Ontem eu fiquei... Sabe, Andréia, ontem eu me senti... Olha, eu faço bolo já há um tempão. Mas ontem eu fiquei tão feliz com o feedback da última cliente, né, dessa cliente que eu fui entregar o bolo. Eu falei, gente, é tudo que uma pessoa trabalha, né, quer ouvir. E ela falou tanta coisa, depois eu vou até postar lá no meu Instagram. Sim, e eu fiquei tão feliz, sabe? E eu acho que isso é por conta dos produtos mesmo, né? Que o gosto só tem se você usar bons produtos, né? Assim, ou eu estou falando bobagem? Mais ou menos. Vamos supor que a gente dê a mesma quantidade de ingredientes, para nós somos agora 6, 12, 18, 19, 20, 21, 23 aqui. Se a gente der os mesmos ingredientes, nem vamos fazer um bolo que é muito difícil, vamos fazer um arrozinho básico. Arroz, sal, uma cebolinha, um alho e água. O meu leva mais um ingrediente, mas também não vou falar o que é. O meu leva amor. Aprendi com meu filho. Bom, eu vou falar, brincadeira, eu vou falar. Sabe o que meu filho me ensinou? Colocar 3 folhas de louro. Cara, louro, 3 folhas eu coloco. Eu compro aquele louro fresco no Continente, lá naquela parte de produtos. Sim. Boto 3 folhas de louro, o arroz fica com gosto maravilhoso. Depois você tira o lourinho, joga fora. Mas, cara, é muito gostoso. Viu? Olha, então assim, mas nem sempre que a gente usa os mesmos ingredientes. Claro que usar ingrediente bom faz toda a diferença. Mas aí existe também, porque até agora você falou aqui, ó, na sua matriz, não dá para enxergar muito a minha letra, também não dá para entender, mas falou em oportunidades, que eu me mantenho atualizada, eu uso bons ingredientes e eu faço cursos não só para atualização, mas para saber novas técnicas também. E as ameaças? Muita gente no mercado. E agora vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos da Carla. É Carla ou é Giovana? Como é que tu prefere, Carla? Pode chamar de Giovana. Giovana, então tá. Quais os pontos fortes e os pontos fracos da Giovana quando está pensando em ser a boleira, quando está pensando em ser a confeiteira? Ponto fraco? Então, é que eu sei que tem uma porção de gente que também faz trabalhos lindos, e aí eu fico pensando, de repente os meus não são tão bonitos quanto das outras pessoas, aí eu fico meio retraída. Aí, às vezes, até eu não faço... Eu passei a fazer propaganda agora, por você. Você que fez eu fazer propaganda. Eu nunca fiz propaganda aqui em Portugal. Sempre vendi, mas vendi para os mesmos, para os meus amigos, que indicam para amigos, e eu nunca fiz propaganda. Agora é que eu estou investindo em propaganda. Aí estou animada a investir em propaganda. Então, teu ponto fraco não é a falta de criatividade, nem falta de habilidade para decorar o bolo. Teu ponto fraco é vergonha, né? Envergonhado. Insegura. Meu marido fala assim, é tão gostoso as coisas que você faz. Eu falo, você é suspeito, não adianta. O povo aqui está dizendo que teus bolos têm cara linda. E eu posso dizer ainda que além da cara linda, o sabor é maravilhoso, gente. Ela fez uma cobertura, vou contar o que eu fiz aqui. Ela fez uma cobertura de nozes com leite condensado, sei lá o que era. E eu fiz assim, eu raspei todo o bolo por cima e guardei num potinho para comer de sobremesa.
Ó, vou entrar na conversa aí, porque a Carla também é minha cliente. Isso. E ela tem me mandado cada foto aqui, menina, que tá difícil, viu? Pelo amor de Deus, eu não encomendei ainda, mas eu vou ver qual que eu vou querer. Mas realmente, tá de parabéns, porque são muito lindos, parecem ser muito gostosos. Depois que eu experimentar, eu vou dar opinião também. Mas Obrigada, eu acho que é um Mari. pouco disso que a Andrea falou mesmo. Não adianta só os ingredientes bons, né? Tem que saber o tempo do forno, tem que deixar que temperatura, tem que colocar. Minha mãe já foi dona de confeitaria no Brasil muitos anos. Hoje ela só faz pra gente mesmo, no Brasil. Mas imagina, não é só saber o que vai, não. Tem que ter a mão para saber fazer. Senão era fácil, né? Não ia ter ninguém vendendo bolo, porque todo mundo ia conseguir fazer, né? E acho que é um pouco disso que para todos os serviços, né? Cada um tem a sua especialidade com as armas que tem aí para todo mundo, mas cada um sabe fazer a diferença, né? Então, acho que é importante pensar nisso, né? Verdade, verdade. Vou subir de novo, gente. Vai. Ela tá meio David Copperfield, assim, ela aparece e some. E ponto forte da Giovana? Ponto forte? Eu acho que é a minha determinação em fazer as coisas bem bonitas, né? E eu vou te falar, não meço esforços. Não meço o que eu tenho. Tipo assim, porque eu vou cobrar mais caro, porque eu vou botar... Não, eu já até não cobro nem mais por quilo. Eu cobro por forma e eu meto bronca. Se é para fazer um negócio bonito, eu não quero nem saber. Eu saio botando brilho, adoro brilho, sou perua, adoro brilho. E tudo que eu posso fazer assim para melhorar, a pessoa escolhe, eu não tenho essa coisa. Eu acho que meu ponto forte é querer aparecer. Olha, vou te dizer que teu ponto forte aí está muito parecido com o da Fábio. A Fábio teve que sair, eu acho, ela deixou aqui, ó. Acredito que meu diferencial é trazer inovação ao processo terapêutico. E o teu é trazer inovação e diferença nos bolos. Então, assim, com receitas novas. Outro dia ela teve aqui para entregar o bolo, ficou falando que estava testando um outro que era de... Red Velvet. Isso, eu ia dizer caldas vermelhas, não nada a ver, mas... Mas, então, assim, que tem paciência de ficar treinando, fazendo, experimentando. Hoje eu vou fazer e se não tiver paciência de experimentar, pode me chamar que eu experimento. Hoje eu vou fazer um bolo de limão que meu marido pediu. Aí bolo de limão. Aí saiu para caminhar e quando ele voltar, ele vai encontrar um bolo de limão que ele pediu. Olha, então não percam, já vou fazer um pouquinho de propaganda da quarta-feira da semana que vem. A gente vai estar aqui falando sobre óleos essenciais, a importância da aromaterapia e, inclusive, na culinária. Nós vamos ter aqui receitas com óleos essenciais, que, assim, tudo tem segredinho, né? Então, não adianta a gente pegar um bolo e pingar um olhinho essencial quando está batendo a massa. Tem um momento e o lugar certo para colocar. Então, semana que vem vai estar bem legal isso para a gente falar sobre os óleos essenciais e os seus segredos aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Eu já saí, já voltei, já estou me movimentando. Eu já vi que tu teve de máscara, sem máscara, tá tudo bem. Eu estava na rua, já voltei. Em relação ao bolo, né? Eu acho que sim, eu concordo com ela que os produtos a gente tem que selecionar, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu acho que no mundo que a gente está agora, vivendo agora, que as coisas estão muito online, eu acho que a gente também precisa ter um diferencial nessa divulgação, a não ser que ela queira divulgação só no boca a boca. Uhum. Né? Aí, ok. Mas assim. Priscila, desculpa te cortar. Foi o que eu falei. Eu não fazia propaganda por insegurança. E a Andrea que me... jogou na fogueira. Não foi fogueira assim. Ela me deu ânimo, me deu um up, falou, não, você tem que postar, você tem que fazer propaganda. E eu não fazia. Eu fazia bolos e não fazia propaganda. Mas eu fazia, só, como diz aquela, para os mesmos. O que são os mesmos? Amigo de amigo, né? Eu entendi. Não, mas eu estou dizendo que agora você vai começar a fazer a propaganda online. Sim. Quantas pessoas, você mesmo já falou, quantas pessoas tem fazendo bolo? Eu falo isso porque eu trabalho com pão de mel. Uhum. Tá? E aí, assim, agora já tem várias pessoas fazendo pão de mel em Portugal. Né?
Então, eu fui atrás de um diferencial, porque antes eu também vendia meu pão de mel num saquinho com um lacinho lindo, maravilhoso, porque eu adoro um frufru. Mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. E assim, as pessoas que conhecem o meu pão de mel dizem que é o melhor. Mas quando ele está online, ninguém sabe o gosto que tem. Que ele é bom, né? E que eu tenho uma legião de fãs que gostam do meu pão de mel. Olha o que eu aprendi Eu procurei com a Bonjo um lá, diferencial para isso, entendeu? Eu procurei um diferencial. Eu comecei a fazer coisas personalizadas. Eu comecei a personalizar. Entendeu? Então, eu acho que, assim, você vai ter que... Essa é a minha opinião. Encontrar um diferencial aí, alguma coisa que agregue ao seu bolo. Entendeu? Entendi. Ou eu não me fiz entender? Não, fez sim, fez sim. Eu aqui, por exemplo, da Priscila, eu ganhei de aniversário da Clarissa, né? Exatamente. Olha, e veio uma coisa muito interessante, que cada uma das fitinhas diziam amor, prosperidade, alegria, e eu não achei outra que tá aqui, que diz realização. Então, eram 4 pães de mel com palavras específicas para mim, que assim, me deram uma vida por receber aquelas 4 palavras. Porque a Clarissa tinha pedido que eu fizesse alguma coisa que aí a gente conversou e chegou que colocaríamos essas 4 palavras na embalagem. Então, assim, você procurar um diferencial, entendeu? De repente, toda vez que você entregar um bolo, você faz uma cartinha, você manda uma flor, enfim, procurar alguma coisa que te diferencie dos outros, porque senão, querendo ou não, as pessoas vão falar assim, mas o bolo da fulana é muito mais barato. E aí você vai falar assim, mas eu uso leite condensado assim, eu uso a farinha assado. Quem não entende, quem não sabe, ela só quer pagar mais barato. Entendeu? Verdade. Mas se você falar assim, não, mas o meu bolo, eu faço assim, assado, virado, mexido, enfim, aí você vai criar a sua história, entendeu? Lá, as suas coisas que você quer vender, que agregue mais esse bolo, entendeu? Ao cliente. Aquela ideia de que a gente sempre tem que ser o top of mind na cabeça do nosso cliente, né? O cliente tem que lembrar da gente por aquele produto. Exatamente. Outro dia, o que eu fiz? Eu tenho uma cliente que ela sempre compra comigo, ela compra quase que semanalmente ou de 15 em 15 dias. Aí eu comprei um vaso de uma plantinha, botei uma fitinha, mandei um recadinho para ela. Entendeu? Então, aí ela até mandou resposta para mim, postou, enfim. Então, assim, a gente tem que ter algo cuidadinho, mais. Alguma coisa, né? Algo mais. Entendi. Eu colocava umas cartas gigantes. Olha. Em falar nisso, Priscila, eu quero pão de mel, porque eu amo pão de mel. Vai te apaixonar pelo mel. Vamos combinar. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Tá, eu já ia fechar teu som ali, porque estava ouvindo a criança, teu bebê. É que eu ia falar. Então, na verdade, assim, eu até... essa questão de preço, né? Eu já comi outro brigadeiro, outro pão de mel aqui de brasileiros feito aqui em Portugal, eram mais caros que o da Priscila e não eram tão gostosos, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão de preço é importante para você, às vezes, ter o primeiro contato com a pessoa, né? Mas ela não define o que o produto é bom ou não, né? Então, assim... o fato de você conquistar o cliente, de repente com um agrado mesmo, não, eu te entrego grátis, porque eu acho que essa coisa de entrega aqui ainda em Portugal é bem difícil. É verdade. Opa. Eu não cobro entrega. Isso assim, a gente tem que buscar diferenciais, isso é certo. Uma coisa que eu digo sempre nas formações que eu dou e nas consultorias o preço não é diferencial. Quem parte de que o preço é diferencial, ou tem que ter certeza que vai vender muito, muito, muito para que o seu volume dê conta disso, do preço barato, e aí tu tem que ter achado o mercado, né? Ou tu tem que tentar te diferenciar por outras coisas e tentar sempre ser o top of mind, ou seja, o cliente pensou naquele produto, ele tem que pensar em você.
O cliente pensou em Excel, ele tem que lembrar de mim. O cliente pensou em pão de mel, tem que lembrar da Priscila. O cliente pensou em psicoterapia com teste de respiração, não sei o quê, para me acalmar, vai pensar na Fábio. Então, assim, o que é que eu tenho que deixar marcado na mente e no coração do meu cliente? E aí, gente, vem para a minha próxima questão, que são as perguntas certas quando eu estou planeando um negócio. Primeira coisa, como é o mercado? Adianta eu pensar em fazer firula nos meus produtos se o meu mercado é um mercado mais bastantão, vamos dizer assim? Não. Então, eu preciso achar o meu diferencial conforme eu respondo essas perguntas. Como é que é o mercado que eu atuo? Quem são os meus clientes? Quem são os fornecedores? Porque não adianta eu pensar em fazer algum agrado se depois vai me faltar matéria-prima. Quem são os concorrentes? E aqui um ponto, esse ponto 5, talvez seja o mais importante dessa conversa hoje. Os concorrentes podem ser meus parceiros? A Pri agora falava sobre a questão do pão de queijo, do pão de mel. Nós temos hoje, que eu conheço, 3 ou 4 pessoas fazendo pão de mel. Essas pessoas são concorrentes ou elas podem fazer uma parceria entre si? Ó, aqui está a Tati dizendo que realmente o preço não é diferencial, o produto e serviço tem que falar por si só. Se você for realmente bom no que faz, isso já é um grande potencial. É um grande potencial, Tati, mas a gente tem que saber comunicar também que nós somos bons no que fazemos, né? Porque às vezes a gente é bom e não consegue chegar lá. Então, outra coisa, qual é o meu plano operacional? A Giovana ainda há pouco dizia, eu entrego o meu produto. A Rê, que faz o bolo de rolo, ela entrega nos pontos de metrô e comboio. Foi uma solução que ela achou para poder ajustar o seu preço. O Rodrigo aqui fala sobre o marketing ideal para multi-ramos de negócio. Tá, vamos ver se a gente consegue entrar em buzz marketing ainda. Vamos lá, Rodrigo. Deixa eu seguir aqui, vamos ver como é que fica lá para o final. Mas realmente é essencial. O meu plano de marketing, como é que eu trabalho, como é que eu me comunico? Não só o que eu quero dizer, mas quais as ferramentas. A gente já discutiu aqui N vezes de que em Portugal o Facebook tem maior abrangência do que o Instagram. Só que assim, se eu usar só o Instagram, tá errado? Não, porque eu posso estar querendo trabalhar apenas para a comunidade brasileira e para os jovens portugueses. E aí está certíssimo eu usar só o Instagram e não ter um esforço para fazer no Facebook. Agora, se eu quero atingir um público português, eu preciso estar no Facebook, porque eles usam mais o Facebook do que o Instagram. Então, o marketing, ele, além de saber o que dizer, a gente tem que saber aonde dizer. E isso é muito, muito importante, tá? A forma com que a gente vai comunicar as nossas ideias. E outra coisa vai para a parte financeira, né, do nosso plano. Ou seja, quantos cenários possíveis eu consigo fazer? Qual investimento que eu preciso fazer nesse negócio? Que a gente já falou um pouquinho no começo. E assim, quais são os cenários possíveis? Eu que estou fazendo bolo, eu consigo fazer bolo para entregar? Por exemplo, se eu começar agora a falar sobre os bolos da vovó, e daqui nós somos 5, 10, 15, 20 pessoas, essas 20 pessoas encomendarem 2 bolos amanhã, sai 40 bolos da minha cozinha, num dia, numa tarde. Esse é meu plano operacional. Eu tenho também que cuidar o meu marketing para não gerar expectativa e não conseguir atender os clientes. Quem dera fosse esse sempre o nosso problema, né? Não é sempre o nosso problema, mas ele também pode ser um problema. Quando a gente começa a ter clientes, eu, por exemplo, tive que cortar diversos alunos particulares porque estavam ocupando muito tempo e eu não estava conseguindo dar conta de todo mundo. Aí comecei, cancela uma aula, cancela outra, cancela outra. Aí fiquei pensando, agora eu vou ser conhecida pela professora que cancela aulas? Não. Então, o que eu fiz? Reestruturei o meu plano e fiquei só com alguns alunos particulares. Por quê? Porque eu tenho dado mais enfoque em consultorias e nas empresas com turmas de formação. E isso é muito, muito, muito importante. Agora, são só essas perguntas? Se eu responder só essas perguntas, eu estou garantido no meu negócio?
Não, eu posso ter muito mais questionamentos, tá? O importante é que a gente entenda que o negócio ele tem uma evolução. Ele parte de uma ideia, né, de um sonho, na verdade, antes, que vira uma ideia. Para que essa ideia chegue a ser um plano de negócios, nós precisamos pesquisar e pesquisar e pesquisar. Só depois é que eu posso ir para o plano de negócios. Por quê? Porque o plano de negócios faz muitas perguntas. E não adianta eu ir responder essas perguntas sem ter pesquisado antes. Porque imagina que eu diga assim, como é que é o mercado que eu estou atuando? O mercado em Portugal é informal, é tranquilo, é fácil de chegar. Gente, eu já fui barrada em empresas, porque na hora em que eu fui fazer a apresentação, eu não dizia assim, então a Vilma quer aprender Excel para usar nos indicadores de RH. Não, eu dizia assim, então os indicadores que você precisa são para o RH? E aí me disseram o quê no final da entrevista? Desculpa, mas você é a vontadinha. Ou seja, eu não tratei a Vilma com a educação que eu deveria, não é nem, mesmo que eu tivesse dito, a senhora precisa de indicadores para o RH, não, eu teria que ter dito, a Vilma, mesmo falando com a Vilma, precisa de indicadores para o RH, por quê? Porque existem formalidades em Portugal que as pessoas usam o tratamento com o vocativo do nome da pessoa, por uma questão de respeito, eu te identifico como a fulana, como o fulano, e assim, e se eu não pensar nesses detalhes em mercado, eu não vou conseguir entrar em muitas empresas. Então, não adianta eu querer preencher o meu plano de negócios se eu não tiver estudado o mercado, entendido como ele funciona, se eu não tiver pensado em qual cliente que eu quero atender, se eu não conseguir identificar quem são os fornecedores que eu posso dispor, se não pensar e não entender como é que são os concorrentes, e não pensar quanto que eu preciso vender para cobrir as minhas despesas. Gente, e preciso vender para cobrir as minhas despesas, eu nem estou falando em precificar ainda os meus produtos. Eu não sei quanto que eu vou cobrar por cada consulta de psicoterapia, mas eu sei que o aluguel custa 800 euros, eu sei que eu tenho que tirar um salário de 1.200 euros, então já tenho 2.000 aqui. Eu tenho que pagar o Zoom, que custa 15 por mês, eu tenho que pagar não sei mais o quê, eu tenho material de economato, que é o material de escritório. Então, assim, para me manter no mês, eu preciso ter 1.600 euros. Bom, 1.600 euros. O meu produto tem custo fixo e custo variável, por exemplo, se eu estou fazendo bolo ou se eu estou fazendo consulta, isso varia muito, né? Num bolo tem muitos mais custos associados ao produto, né? Do que quando eu estou falando em serviços. Então, no serviço eu vou dizer que eu trabalho com uma margem de 80%. 80% de tudo que eu cobro é margem de lucro, mas não é lucro, né? Porque ele tem que pagar todo esse bolo que eu estou aqui dizendo que tem que ser pago no final do mês. E aí a gente vai fazer o cálculo, e aí que entra o Excel e as ferramentas, eu não trouxe hoje, mas existe o ferramental por trás para dizer assim, se os meus produtos me dão, em média, 20% de margem, ou 70% de margem, quanto que eu tenho que vender de dinheiro, né? Quanto de dinheiro eu tenho que fazer para cobrir esse meu custo fixo? Bom, gente, a partir disso é que eu vou começar a ter lucro. Porque até então, o lucro que eu ganho um pouquinho em cada serviço que eu presto, ou produto que eu presto, é para cobrir os custos fixos que estão lá batendo na porta. Então, às vezes a gente pensa, vendi um bolo por 20, gastei só de, sei lá, 12 nele. Eu tenho 8 de lucro nesse bolo. Não tenho 8 de lucro, eu tenho 8 que tenho que botar num cofrinho que vai pagar as despesas do final do mês. Meu segundo bolo eu vendi por 70, sobrou 25. Bom, então agora eu já tenho 33 aqui que vai pagar a despesa. Quando eu chegar em 1.200 nesse potinho que eu estou guardando, aí eu posso começar a guardar no outro potinho que é lucro. Porque até aquele nível de pagar as despesas, tudo que sobrou do meu produto ainda é para despesas e custos fixos. Então, o plano de negócio, ele tem que ter isso. Toda essa parte do mercado, do cliente, mas toda a parte do financeiro também. Eu preciso saber quanto é o mínimo necessário que eu preciso vender
para não estar com prejuízo nesse negócio. E a partir de onde que eu começo a ter lucro efetivamente. Quando eu consigo ter isso? A ideia, pesquisei, virou um plano de negócio, eu tenho que ter ação. E é por isso que eu perguntei para vocês quantas horas vocês dedicam para os seus negócios. Porque como eu sei que muita gente ainda trabalha no seu próprio nicho, sim, o ponto de equilíbrio é exatamente isso. É quando eu encho o meu primeiro pote, Rodrigo, e aí eu digo, essas despesas estão garantidas. A partir daqui é que vai gerar lucro e vai para um outro potinho de lucro. Então, eu cheguei exatamente o meu ponto de equilíbrio. E já tu coloca a segunda coisa, que vem após 2 anos, algo assim. Aí já não é ponto de equilíbrio, aí tu já está falando em payback, que é o tempo de retorno para o valor investimento inicial que eu coloquei. Tá? Eu não trouxe muitos indicadores financeiros hoje para trabalhar, eu trouxe mais em termos gerais, mas a gente trabalha muito isso na consultoria. Quanto que é o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso vender para começar a ter lucro, ou quando cobre as despesas, e quando vai retornar o dinheiro que eu investi inicialmente nesse negócio. Foram as 2 perguntas do Rodrigo agora. E assim, estávamos no item da ação. Gente, eu preciso muita ação. Se você hoje ainda está vinculado a uma empresa ou precisa trabalhar numa outra coisa, para manter o que era seu sonho, que virou ideia e já é plano de negócio, saiba que você tem que trabalhar o dobro do que qualquer pessoa comum nesse mundo. E que o seu negócio é tão importante quanto a empresa que você trabalha hoje para terceiros. E se lá você tem que chegar às 9 da manhã e trabalhar até às 5 da tarde, para o seu plano de negócio, para o seu negócio, é preciso uma ação e que você tem que ter. Todos os dias eu vou trabalhar 4 horas para o meu negócio, 2 horas, 1 hora, não importa quanto. Mas no momento em que você definiu qual é a sua carga horária como seu próprio funcionário, você tem que começar a cumpri-la. E tem que cumprir com qualidade. E assim, como é que é cumprir com qualidade? Bom, depois que eu fiz meu plano de negócio, eu vou mesmo para a ação. E a ação eu vou definir o quê? Bom, vou começar a fazer mesmo a minha empresa, vou começar a fazer uma divulgação. Bom, eu preciso fazer um logo, eu preciso definir as redes sociais, eu preciso definir qual é a estratégia. Esse plano de ação tem que ser o mais detalhado possível. E quando começar a cumprir, ele tem que ser criterioso e constante. Não adianta assim, hoje eu estou com os pés inchados, voltei da empresa cansado, não vou trabalhar para mim. Gente, talvez seja mais importante tomar um banho relaxante e voltar e trabalhar para si do que sentar e ver uma série no Netflix nesse momento. Por quê? Porque mais para frente, se o seu negócio der certo, você vai poder ver muito mais Netflix. Mas nesse momento você precisa ter uma dupla jornada, que seja. E aquelas pessoas que já não trabalham para outras coisas, que têm o seu tempo e não conseguem trabalhar para o seu próprio negócio. Está assim o mundo. Isso tem um nome. Procrastinação. Aí nós já fizemos diversas quartas empreendedoras falando sobre o medo de empreender, nos cobrar para que não dê errado. Gente, o negócio pode dar errado, por isso que a gente tem que planejar antes. Por isso que a gente tem que decidir antes de começar a investir dinheiro, ter um plano. A gente tem que fazer esse plano para saber minimamente se ele pode dar certo ou se ele vai dar errado. A Carlinha está saindo. E assim, quando a gente planeja, mesmo assim, a gente vai para a ação e a coisa pode dar errado. E ali tem o meu avaliação, que ficou o lá atrás. A gente tem que avaliar constantemente como é que está o nosso negócio. Ou seja, nós precisamos ter metas e saber se estamos batendo as nossas metas. Aí tu vai me dizer, André, mas isso é tão parecido com o que eu já faço na empresa. Sim, mas o empreender também é um negócio. E aí a gente tem que pensar, minha ideia vai ir para frente ou não? Quando a minha ideia vai para frente, eu começo a pesquisar. Não é à toa que eu trouxe um bonequinho de boca fechada, gente. Pesquisar não é colocar lá no nosso plano o que nós queremos que seja. A nossa voz não importa no momento em que a gente está pesquisando para fazer o plano de negócio. Importam os nossos ouvidos e olhos para entender o mercado, o cliente, a concorrência.
o investimento necessário, porque às vezes a gente pensa, está tudo pesquisado, tudo certo. Não, mas eu acho que com 10 mil eu resolvo isso. E a gente sabe que não resolve com 10 mil, mas a gente coloca porque é a nossa expectativa, a nossa esperança. Não, o plano de negócio tem que ter mesmo uma veracidade, um embasamento. E a gente vai para o plano de negócios com olhos muito abertos. Por quê? Porque a ação que vem para frente não é fácil. Ela envolve ter colocado dinheiro no nosso negócio, ter colocado o nosso coração, ter colocado a nossa saúde, o nosso suor nesse negócio. Então, o plano de ação é mesmo de ação. E aí, depois disso, em que as coisas estão andando, eu preciso avaliar constantemente para ver se está mesmo valendo a pena ou não o nosso negócio. Se eu realmente estou chegando aonde eu esperava chegar. Porque também pode acontecer de eu fazer todo o plano de negócio, começar a trabalhar e a coisa não dá certo. Vamos e venhamos. Quem é que esperava nos seus planos de negócio, por mais estruturado que fosse, que ia ter um Covid e que toda a comunidade mundial ia ter alteração nos seus hábitos? Ninguém esperava isso. E para uns favoreceu, para outros desfavoreceu, infelizmente. Mas assim, nem por ter o plano de ação feito significa que o nosso negócio vai dar certo. Ele precisa que a ação seja orientada pelo plano, ou seja, tem que ter um plano de ação, tem que ter medidas. Ai, Andréa, mas isso é tão complicado, como é que eu vou ter medidas? Eu faço bolo, eu faço brigadeiro, até já saiu aqui a Isadora. O Rui vende casas. Gente, a gente tem que ter um plano. Se eu preciso ter uma faturação, né, como diz em Portugal, ou um faturamento em português, de 1.800 euros para chegar no ponto de equilíbrio, 1.500 euros, 1.800 euros, tem que dar tantos bolos, eu ainda quero ter um lucro, então, eu tenho uma meta. Eu preciso vender, sei lá, 80 bolos esse mês. E se eu olhar para a minha cozinha, olhar para mim e pensar, então eu vou morrer se eu tiver que fazer 80 bolos? Gente, já está aí o plano de negócio, já respondeu para você. Essa ideia não é boa. Por quê? Porque para fazer 80 bolos eu vou precisar de uma cozinha industrial, eu vou precisar de 2 assistentes, então vou ter que aumentar os meus custos. E aí já não são mais 80 bolos, são 120. E aí 120 bolos, dá conta? O meu ponto forte está bem para liderar uma equipe de 2 assistentes ou eu já saí do meu negócio de trabalho porque eu não queria mais falar com gente? Então, talvez não seja o meu negócio. Então, vejam como está tudo interligado. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, com o plano financeiro que eu preciso ter para saber qual o mínimo que eu preciso vender para chegar no ponto de equilíbrio, pagar as contas para saber que dali para frente é que é lucro. A partir disso, olhar para o meu operacional, eu dou conta de fazer isso? A partir disso que eu olhei para o meu operacional, vou ver então agora, como é que eu vou fazer um plano de marketing, com quem eu estou falando, como é que é essa minha comunicação? São N pontos que precisam estar interligados para que eu consiga efetivamente iniciar o meu negócio. E aí vocês vão me dizer, assim como eu disse, que está assim de gente com procrastinação, que não consegue tocar o seu negócio, vocês vão me dizer uma outra coisa. Andréa, ferrou tudo. Eu já tenho meu negócio. Ele já anda. Gente, não ferrou nada, tá melhor ainda, então. Melhor se tivesse feito tudo desde o começo. Mas se não fez tudo desde o começo, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós temos um negócio, que agora a gente já pode pelo menos usar as medidas que existem lá. Ou seja, eu sou psicoterapeuta. Quantos clientes eu tenho por semana nesse momento que já está andando? 5. 5 clientes por semana é bom, é ruim? Dá conta do recado? Não dá. Então, eu já tenho um ponto de partida para começar. Porque, às vezes, as pessoas se desesperam quando houve uma conversa sobre plano de negócio e dizem, isso tudo tinha que ter feito antes, já que eu não fiz antes, eu não vou fazer agora. Não, agora também é hora de fazer. Porque agora, pelo menos, eu sei o meu histórico. Eu sei o que dá, o que não dá, de uma forma vamos dizer assim, sem nenhum plano antecipado. Mas eu posso, nesse momento, pegar a minha experiência e usar para planejar o futuro.
O que eu não posso é continuar andando, como dizem os portugueses aqui, sem redes. Sem redes é sem segurança nenhuma. É sem saber para onde eu vou. Se eu cair, eu vou me quebrar mesmo. Né? Imagina que eu sou lá um acrobata e estou andando sem nenhuma rede por baixo. Estou brincando com perigo. É isso que os portugueses dizem quando dizem, mas isso é com redes ou sem redes? Às vezes, quando a gente entrega um resultado para eles, eles fazem essa pergunta. Aí a gente tem que dizer, não, é com rede, porque tu já tem um colchão de folga financeira para não sei o quê. Assim, ou seja, é com segurança o número que eu estou te dando. Então, o negócio que a gente tem que ter rede, tem que ter segurança. E a segurança só vem do plano. Porque senão eu posso estar ganhando um rio de dinheiro pensando que o negócio está super bom. E aí? Eu não podia estar ganhando um rio e uma cachoeira de dinheiro? Podia, e estava super melhor do que bom. Então, quando a gente planeja, a gente entende o potencial e a gente consegue projetar. Se eu não tenho contra o que comparar, eu nunca vou saber se é bom ou se é ruim. Eu, quando criança, pensava que 50 anos era uma coisa horrorosa. Eu estou com 49,5, agora estou achando que 50 anos é uma coisa maravilhosa. Só que daí, quando eu começo a comparar com as outras pessoas que estão com quase 50 anos, eu estou vendo que eu devia estar com mais flexibilidade, com mais saúde, com um cabelo mais brilhoso, com não sei o quê. Então, meus 50 anos, eu não estou chegando do jeito que eu achava que ia chegar quando criança, que era velha, carcomida e cheia de ruga, mas também não estou chegando tão bem quanto o nível de comparação das minhas amigas. Há de se fazer alguma coisa nesses 6 meses. Então, tudo tem que ter comparação na vida, gente. E não é comparação de inveja branca ou não inveja das amigas. É comparação como benchmark mesmo, né? As pessoas conseguem chegar aos 50 anos com mais saúde do que eu estou chegando. Ops, preciso revisar os meus conceitos. Eu consigo fazer 10 aulas de Excel por semana. Por que eu estou fazendo 5? Por que eu estou fazendo 6? Por que eu estou fazendo 18 se com 10 aulas eu já dava lucro, né? Então, daqui a pouco, se o que eu já queria sair de uma empresa para não trabalhar tanto, porque agora eu vou trabalhar tanto para mim mesma? Então, se eu não tenho esse parâmetro de medida, eu nunca vou saber se estou bem ou se estou mal, tá? Então, o que eu tinha para vocês hoje, desculpa, falei tanto e não deixei vocês falarem, eu que sou tão, como é que é? Entusiasta do bate-papo aqui, né? E não da pessoa ficar falando o tempo todo, mas hoje falei demais. Ó, o Flávio também pedindo desculpa que já teve que sair. Me digam, fez sentido para vocês o que a gente falou hoje? Não fez? Como é que foi? Fez bastante. Fez sentido? Muito sentido. Que bom, meninas. Eu gostei muito, achei assim extremamente proveitoso. Realmente você tem uma pedagogia maravilhosa. Uma das minhas características é realmente ser acadêmica, então eu gosto muito da introdução, do meio e do fechamento. Da finalização. Então, assim, eu gostei muito da sua. Que bom. E mesmo. Muito obrigada. Parabéns. Aprendi muito. Que bom. Fico feliz. Na verdade, é sempre uma troca, né? Assim, por mais que vocês... Aí eu vou lembrando das histórias de vocês, vou contando, trazendo um pouco aqui, que eu sei que o povo é meio quieto, né? Então, é sempre troca. Tati, preciso de uma ajuda, Tati. Vocês fazem aperto em cama? Sim. Então, vamos falar daqui a pouco. A Tati é do casal 20, gente. Para quem não conhece, é assim, o marido trabalha e ela incentiva do lado. Vai, querido, vamos trabalhar. Fazem pequenos concertos e montagem de móveis, né? Então, assim, também é uma coisa para estudar muito bem o mercado, né? Para entender como é que funciona aqui, porque e eu achei uma sacada fantástica, tá? Eu tô brincando com a Tati porque eu queria pegar o gancho dela para fechar aqui, para fazer o encerramento, porque eu vi a Tati anunciando uma coisa que eu achei bárbara. Eles estão fazendo o complemento do que o IKEA não faz. Porque, assim, eu posso comprar tudo pela internet na IKEA, mas eu não consigo marcar a entrega pela internet. Não, na verdade é assim. Para fazer isso, porque eles não... A entrega é especializada. Ela, essa semana, só um pouquinho, anunciou. Você pode comprar, eu busco na IKEA, levo na sua casa e monto. Gente, isso foi fantástico.
Fala, Tati, fala aí dessa ideia de vocês, que eu achei muito boa. Na verdade, é assim, a IKEA, eles entregam sim em casa, claro, eles cobram por isso, assim como eu cobro, né? Sim. Mas o que está acontecendo desde que voltou do desconfinamento é que a IKEA está dando um prazo muito longo para entregar. Então, às vezes, a pessoa compra e ela não pode esperar 2 semanas, né? Eu já tive vários clientes que precisavam comprar uma cama, literalmente, para dormir, e o prazo de entrega da IKEA em Lisboa era 2 semanas. Então, a gente foi lá, aí a gente começou a fazer esse serviço muito antes da pandemia. A gente já fazia isso para clientes que ou que não tinham tempo, ou que não tinham paciência, ou que não estavam nem em Lisboa. E aí a gente faz isso, numa boa. Sim, eu tenho clientes na imobiliária que ainda moram no Brasil, compram as coisas pelo IKEA, pagam, mas assim, eu não sei como é que está agora, mas até há 5 meses atrás, mais ou menos, a IKEA não deixava marcar a entrega pela venda online. Precisava ir numa IKEA para agendar a entrega e pagar separadamente. Então, Sim. assim, é um serviço para quem quer tudo online, chega uma hora que tu chega na barreira física, tu precisa ir na loja. Talvez com a pandemia eles já tenham melhorado isso. Não, voltou tudo normal, já tem um bom tempo, só que eles estão com alguns problemas que são, por exemplo, até para o que eles chamam de click and collect. Por exemplo, até fica a dica para quem, enfim, para quem precisa de qualquer coisa. Eles têm, eu acho não, é um defeito deles, é um problema. Você compra qualquer coisa e pede para retirar lá em Alfragide ou em Loures. Você pode muito bem chegar lá no estoque e não ter o que você já comprou, o que você já pagou, porque eles não reservam do estoque, eles só retiram no estoque no dia que você vai retirar o produto. Então, assim, eu passei por situações muito bizarras com 2 clientes que estavam no Brasil ainda, que o cliente comprou, me mandou todo o comprovante, o comprovativo, e ele comprou várias coisas. A gente ia fazer 3 viagens para retirar tudo para ele. E aí, por exemplo, eu fui retirar uma cama e não tinha o colchão, porque o colchão não tinha estoque. Então, o cliente ficou sem colchão. Aí eu entrei na loja, comprei outro colchão para ele, literalmente, carreguei embaixo do braço e tal. Então, dá para prevenir essas dores de cabeça, né? Porque acho que com essa coisa toda de pandemia, eles estão meio... Esse sistema deles está meio confuso. Mas a gente faz para todas as lojas, a gente faz para Conforama, para Casa, para Oma, para todas as marcas, não é só IKEA, não. Olha, agora a gente pensando lá na FOFA, na matriz que a gente viu, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Isso é uma oportunidade que o mercado tem e a Tati aproveitou, né? Ou seja, existe uma deficiência na retirada ou na entrega dos produtos. Ela tem uma carrinha, ela consegue fazer isso. Então, assim, ela usou uma força dela, que é ter a carrinha, ter esse jogo de cintura de ir nas lojas e resolver o problema para aproveitar o que é uma oportunidade de mercado. A própria FOFA também tem interligação ali, que também a gente chama de SWOT, tá? FOFA é um nome muito carinhoso dos professores no Brasil que chamam a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Olha, o meu marido está dizendo, aqui é gay, por favor, para de dizer fofa, porque tá ruim isso. Não é fofa, é fufa. Tu é um português que nem sabe as gírias portuguesas. Ele está dizendo, cuidado. E isso é muito bom, gente. Às vezes a gente diz palavreados aqui que não são muito apropriados em Portugal, né? Uma hora a gente tem que fazer uma quarta empreendedora. O que não dizer em Portugal? Sim. Porque tem muita coisa. O que não dizer ou o que dizer, né? Porque... O que dizer, isso mesmo. Isso que você comentou do exemplo da Vilma na terceira pessoa era uma coisa que é confuso, porque para a gente não faz o menor sentido. Só falamos assim com criança, né? Tipo, a menina não vai, a menina quer o quê? A menina chegou aqui para fazer o quê? O que a menina tem aí? Mas é muito nessa coisa do engraçado, ou do não parece ter respeito. Não, para mim, até hoje, não parecia ter uma carga de respeito por não ser tratada de você, né?
que eles, não sei se eles chamam de ti ou consigo, é tudo muito consigo, confuso. isso. O consigo mesmo para nós é quando é conosco e o consigo aqui é com outros. Eu vou, pode pensar que eu vou consigo no mercado. Se a gente diz isso no Brasil, a gente está dizendo, eu vou introspectar, né? Eu vou sozinha ao mercado, né? Não, aqui eu vou consigo ao mercado, é que eu vou com ele ao mercado. Então, são coisas que a gente não sabe e às vezes... Não, também usa contigo, mas se usa consigo ainda também é usado na parte mais formal. Mais formal. Quanto mais tratar com velhotes e mais formal for, tu mais vai usar essas coisas. Que tu já não fala mais que tu já fala português do Brasil pela convivência comigo. É isso aí, ele acha que a gente diz isso aí o tempo todo. Eu tive um chefe que tentava me corrigir, ele não era muito mais velho, e ele tentava me corrigir assim, em algumas coisas, e em algum momento ele comentou e disse, eu entendo que a cultura de vocês é completamente diferente e tem coisas que vocês não conseguem perceber. Eu falei, porque não faz muito sentido. Tudo bem, vou tentar. E aí, enfim, né? O tratar por tu, que é muito mais informal e como se você fosse amigo da pessoa. E aqui é mais formal tratar por tu do que por você. Olha isso. Tem que fazer uma participação com ele. Vamos fazer uma só de como se... Mas é verdade, isso tem muita diferença em como a gente se aborda. Uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês também, não sei se ensino ou se vocês já se deram contas, mas eu no Brasil tinha mania de chegar assim, em qualquer lugar para ser entendida, para falar, e eu dizer assim, com licença, aqui, ou com licença, que bolinho é esse? Com licença. E aqui eu cheguei e eu dizia com licença, que para mim era o top da educação e as pessoas nem me olhavam. Porque se você não disser... o fim, né? Num lugar assim, bom dia. Depois do bom dia e do boa tarde, você pode dizer o que quiser. Pode dizer assim, bom dia, que filho da puta, pode me dizer o que é o bolinho? Ele até fica menos chateado do que você chegar e dizer com licença, ou do que é o bolinho. Se não tiver nenhuma entrada, nenhuma coisa de educação, aí sim que é um horror. Mas eu cansei de ser literalmente ignorada nos lugares. E eu, como é que as pessoas não falam? Aí eu comecei a me dar conta, é por causa do bom dia e do boa tarde, que isso abre as portas. Sim. Impressionante. Mas... André, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para o plano de negócios. Vamos assim, eu acho que eu estou aqui, eu estou há bem pouco tempo, talvez quem esteja mesmo menos tempo dessa turma sou eu. Eu cheguei no final de janeiro e assim, praticamente eu cheguei, passei 3 meses trancada, e depois, quando abriram a porta que eu pude sair, eu comecei a fazer as coisas. Mas assim, eu sou Clarissa, eu sou de Natal, e eu tenho uma agência de propaganda em Natal há quase 20 anos. Eu lido com comunicação há muito tempo. A gente conversou pelo WhatsApp, não sei se você lembra. Lembro trocamos algumas mensagens. E de Natal eu fui para os Estados Unidos e tenho uma agência lá há 5 anos. Então, assim, na verdade, a impressão que eu tenho quando eu cheguei aqui, se me corrija, isso não é uma forma preconceituosa de ver, como eu estou avaliando. Natal parece que eu estou em 2020. Eu fui para os Estados Unidos e eu fui para 2050. E eu cheguei aqui e parece que eu voltei para os anos 80. A minha impressão é que tudo aqui assim, é muito burocrático, muito complicado. Quando eu comecei a agência há quase 20 anos, as coisas de publicidade funcionavam mais ou menos como eu vejo funcionar aqui, do pessoal ter revistinha, de ter impresso, de ter panfleto. Assim, e mesmo o comportamento do consumidor é diferente. Aí a minha pergunta para você é, eu estou fazendo um plano de negócios, ok. Eu tenho que ficar nos anos 80 ou eu tenho que aproveitar que está todo mundo nos anos 80 e tentar trazer para os anos de 2020 e isso é a minha oportunidade? Tem que fazer a passagem, porque assim, é muito difícil que eles aceitem direto uma inovação. Entendi. É muito difícil. A gente tem que conseguir conquistar a confiança falando dentro da cultura anos 80. Quando conquista essa confiança, pode mostrar que tu pode levar para algum lugar melhor, com mais evolução. Entendi. Primeiro porque eles têm uma coisa que assim, eu sou europeu, você não. Então isso já significa que ser anos 80 é melhor do que ser anos 2050 na cabeça deles em geral. Se você falar com os portugueses em geral, é assim, nós temos a melhor seleção de futebol. Não, você não tem a melhor seleção de futebol.
mas na cabeça deles tem. Nós temos o melhor jogador do mundo. Ok, isso não te dá o que está com Covid, diz o outro. Mas isso não te dá a melhor seleção do mundo. Nós temos a maior costa marítima. Eu já discuti isso com um português outro dia. Mas a água é gelada, que ninguém entra. Ah, não, o Algarve é quente. Vai pro Nordeste, filho. Eu não consigo botar nem o pé na água do Algarve. É quente. Ele nunca foi na praia. Ele vai achar que a água está fervendo. A Porto Santo que é quente, ó, tá aqui ele dizendo, esses portugueses, meus compatriotas, não sabem nada, Porto Santo que é quente. Não, mas assim, a Porto Santo aqui, da Madeira. Agora que eu vi que ele estava sendo português mesmo, da Madeira. Gente, não, mas assim, desculpa me meter e vir fazer. Desculpa me meter e vir fazer advogada do diabo, mas assim, quem está fora do nosso país é a gente. Não são eles que têm que se adaptar, somos nós, tá? Não. Mas a questão não é quanto à adaptação, né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, que tipo de serviço ela vai oferecer, na verdade, a ideia da Clarice? Isso que eu estou falando. Ó, por exemplo, eu trabalho com e-commerce, certo? Eu faço site para vendas online. A plataforma que eu uso se chama Shopify. Ela roda aqui em Portugal tranquilamente, porque eu fiz o The Little Print Shop, que é a gráfica rápida, que eu fiz como case para testar, e tudo funciona. Ela aceita multibanco, ela funciona tudo. Só que ninguém conhece aqui, ninguém usa. Aí a minha pergunta é, será que não usa? Porque tem um protecionismo, porque as pessoas fazem questão de não usar ou porque não conhece? Aí eu pergunto, por que não tem uma Apple aqui? Por que eu tenho que comprar na Vorten? E se eu andar 3 horas, 4 horas e chegar em Madrid, eu compro na Apple lá, entendeu? Então, assim, mas tem Apple aqui não tem. No Colombo, no Colombo. Não tem. Você compra numa loja revendedora. Você não tem loja da Apple aqui. Você não tem Amazon aqui. Você não tem eBay aqui. Amazon não tem. Todo mundo está na Espanha. Na Espanha você tem tudo. Tem tudo. E assim, e tem lugares menores. A minha pergunta é assim, até onde isso é um protecionismo e a gente tem que moldar-se a isso ou simplesmente não aconteceu porque não chegou no tempo, entendeu? Assim, eu acho... Desculpa, Clarice, eu te cortei, assim, ó, porque assim, o que aconteceu? Eu vejo muito, e até Paulo, por favor, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas assim, existe uma época em Portugal que foi muito, muito dura a economia e que o governo português, inclusive, disse uma coisa assim... Não tem problema. O pessoal já está dizendo que tem que sair também, a gente já se espalhou demais aqui no horário. Mas o governo português, ele chegou ao ponto de dizer assim, como é que é a história de estude e vá morar fora, eles incentivavam que as pessoas, de 2001 a 2012, 11, 12, 13, que as pessoas fossem fazer vida fora. Porque, assim, estamos com problemas econômicos e vamos continuar, nós não conseguimos ver por onde resolver. E os portugueses foram mesmo e migraram. Tanto que, assim, os portugueses na faixa etária de 35 a 45 anos, são muito poucos os que ficaram e se deram bem nas empresas e nas coisas, porque muita gente migrou. Foi embora. Muita gente foi embora. E talvez esse gap dessa juventude indo embora de Portugal ficou com uma idade média muito alta. E aí as inovações não chegaram. Eu vejo um pouco dessa ligação, não tenho certeza que seja isso, mas eu vejo assim, aqui pelo meu marido, que ele diz, os colegas de escola dele, que se formaram com ele, sei lá, 60%, 70% moram fora, mais até de 70%. Mais de 70% moram fora, imigraram. Então, quer dizer, essa população que nos outros países fez crescer a tecnologia, estava na crista da moda, saiu. E agora eu estou pensando também, por exemplo, os meus colegas da época de Sonai, que trabalhavam na informática, muita gente que eu conheço trabalha hoje em Lyon, e já não trabalha hoje, trabalha desde 10, 15 anos atrás, em Lyon, na França, na Inglaterra, e não estão mais por aqui. Então, pessoas que eu conhecia em Portugal, que eram o top da TI há 20 anos atrás, tiveram que ir fazer vida fora porque os salários médios ficaram baixos. Talvez seja isso que tenha dado esse gap, porque o que eu mais sinto é um gap nessa faixa de tecnologia, nessa idade. E que aí toda a cultura mais velha ficou imperando, assim. Talvez seja isso, mas como diz a Tati, é um mercado que a gente tem para desbravar aqui, né? Não, exatamente. Então a gente tem que saber como chegar nele. Gosto de ouvir as opiniões, é assim, porque eu converso muito e
eu estou no meio de um monte de imigrante, não só brasileiro, mas outras pessoas que trabalham também com tecnologia e tudo isso, assim, se você acha que os anos 80 é uma oportunidade, olha, a cadelinha ou é um problema? Eu acho que é uma oportunidade de que a gente já tem tecnologia acima disso, de poder tentar fazer um resgate. Entrar com a comunicação que eles têm, tanto que eu tenho insistido muito, pessoal, entrem no grupo de Facebook, vamos anunciar no Facebook, porque é lá que estão os portugueses. Tentar chegar nos clientes e, a partir disso, ir mostrando o que podemos melhorar com o nosso potencial de conhecimento, né, que está trazendo de fora. E sempre, sempre, como diz a Tati, lembrando que nós estamos no mercado deles. O português é muito bairrista, é muito protecionista das suas coisas. Então, assim, tem gente que olha às vezes e diz assim para mim, os portugueses mesmo, nossa, que legal essa análise que tu fez. E tu é brasileira, né? Do tipo assim, se fosse de um português, eles achariam que estava super normal. Acham que está bom e lá no fundo fica assim, porra, mas como é que uma brasileira fez isso e não é feito por um português? Sabe? Não é que o outro português não tivesse capacidade, é que eles ficam pensando como é que o brasileiro tem a capacidade. E assim, não é só uma questão de preconceito, sei lá, está muito enraizado neles de que eles são muito bons. Agora, eu não sei qual é o nome da moça que fez a pergunta, mas a Clarissa. Se ela quiser uma... Clarissa? Isso. Sim. Então, Clarissa, deixa eu só te dar um exemplo prático, que acho que era isso que você estava querendo. Por exemplo, a gente tem aqui a empresa, já faz mais de 3 anos. Um exemplo prático para você, só para você ter uma noção. A gente trabalha por orçamento sob medida, né? A pessoa fala o que ela precisa, diz onde ela mora, eu faço o cálculo de deslocamento, enfim, quanto vale o trabalho, a complexidade do trabalho, e passo o valor e passo o orçamento. Quando é para brasileiro, eu sempre faço assim e sempre funciona e não tem problema. E é assim que a gente gosta de trabalhar. Orçamento sob medida, eu não trabalho por hora, porque é diferente, sei lá, em 2 horas você fazer um trabalho mais braçal ou em 2 horas fazer um trabalho mais tranquilo, digamos assim, né? Como o nosso trabalho envolve força física, envolve um serviço, tem sempre essa diferenciação. E, assim, eu perdi muito cliente português por causa disso. Assim, eu tinha dificuldade de fidelizar esse cliente, explicando que eu ia dar um atendimento personalizado, que eu ia fazer o que ele precisava, que não tinha problema se levasse 3 horas ou 4 horas, se demorasse, porque a gente ia cobrar a mesma coisa. E aí, assim, a partir de agora, eu explico isso. Eu explico isso para a pessoa portuguesa, francesa, inglesa, porque não é só português, são todos os europeus que são assim. E eles querem o valor por hora. Aí eu falo, tá bom, então é X por hora. E aí, assim, às vezes compensa, às vezes não para o cliente. E acontece muito. O que eu quero dizer trabalhe das 2 formas. Fala o jeito que você... Fala para o cliente o que você acha o ideal, o que você sugere, mas se adapta ao que ele está te pedindo também, entendeu? Então, se ele não usa a plataforma X, passa a usar Y. E aí, com o tempo, se você fidelizar ele, ele vai usar a que você prefere, depois de um tempo, entendeu? Teve agora a Tati falando, eu lembrei, não sei quem é que participou daqui, da Quarta Empreendedora com o Antônio, o português, o Antônio Paulo, que alguém falou de alguma coisa do tipo assim, tinha uma cafeteria maravilhosa perto da casa da senhora portuguesa e ela não entrava nunca na cafeteria. Até um dia que a neta dela entrou, gostou e disse, vó, a cafeteria que abriu aqui perto de casa é maravilhosa. E aí a avó começou a frequentar todos os dias e frequenta até hoje a tal da cafeteria. Por quê? Porque eles estão sempre esperando ou eles acreditam na indicação. Eles têm isso muito, muito forte aqui em Portugal. Então, assim, o boca a boca deles funciona muito. A gente só consegue mesmo clientes portugueses a partir das indicações de outros portugueses. É muito difícil que um brasileiro indique para um português ou outras nacionalidades. E eles, inclusive, não adianta um francês, um inglês,
tem que ser um português para fazer essa indicação. É uma coisa impressionante. Os mais novos estão sempre mais abertos. Quanto mais velhos estão, menos abertos ficam para esse tipo de indicação e de experimentação, diria assim. Sim. Gente, nós precisamos realmente terminar, já vamos a 1h40 quase de reunião. Agradeço imenso vocês. Agora coloquei nos comentários aqui os meus contatos, né, da Maior Impacto. Coloquei também os contatos do Empreendedores Vencedores. Acho que agora aqui quase todo mundo já faz parte. Semana que vem vamos estar aqui falando sobre óleos essenciais. Tá? São 4 pessoas que trabalham com aromaterapia e com o do Terra. E vamos ver por alguns ângulos muito diferentes. Cada uma vai trazer uma abordagem diferente, tá? Não deixem de participar, não pensem que alguém vai vender óleo do Terra para mim, não sei o quê. Não, gente, o óleo do Terra se vende sozinho mesmo. Todo mundo que vende os negócios compra e vende pra caramba. Então, assim, é uma oportunidade de vir aqui conversar com a gente, entender a aromaterapia e como ela pode funcionar em diversos aspectos. E o que eu estou mais encantada é na culinária. Estou achando o máximo. Também agradeço cada um de vocês aqui de coração por terem estado comigo, terem me ajudado a fazer essa quarta empreendedora, mais empreendedora ainda. Eu estava meio apreensiva, porque vocês estão tão acostumados a me ver falando em Excel e mostrando planilhas e números, e hoje eu disse, não, vamos tratar um pouco mais da teoria que está por trás dos números que a gente coloca no Excel. Tá? Então, fala, Nath. Eu queria só saber se eu posso fazer um convite aqui para todo mundo. Pode sim. Essa semana, a empresa que eu estou estruturando, né, aí, a gente tem um lado muito voltado para trabalhar com a sustentabilidade e a gente está participando de uns eventos que estão acontecendo. O Festival O Mundo LX eu vou ter uma participação numa live falando de bem-estar também para o Monte Pio amanhã. E no sábado vai ter o encerramento do festival todo, que ainda está rolando evento presencial e online, palestra e debate, discursos, assim, uma programação bem bacana na formatação do festival, né, que é um festival coletivo para transformação sustentável, e no sábado a gente vai ter o encerramento com uma feira no Jardim do Príncipe Real, com vários produtores, e para discutir, para conversar, enfim. E aí eu vou estar lá com a do Bosque para fazer esse encontro e trocar com a galera, e quem tiver afim, quiser ir lá, conversar, conhecer tudo que tem por lá, eu vou deixar o link da página do Instagram lá no grupo, para quem quiser ainda ver se vê ou uma palestra ou algum encontro presencial que vai acontecer amanhã e na sexta-feira ainda, que eu até estarei por lá. Quem sentiu o chamado de ir por lá, eu vou deixar o link do festival lá no grupo. E é isso, é só se inscrever online e participar. E aí no sábado vai ter a feira, que foi confirmado que a gente ia conseguir hoje. E é isso, vou adorar receber quem estiver lá do grupo. Pois, estou passando aqui os produtos do Bosque, que a Natália, ela está há pouco tempo conosco aqui no grupo, né? A Natália faz, só me diz, Natália, é o teu que faz as geleias a partir do kombucha? Na verdade, ela é a gente estava falando de persona no início, e essa coisa de, né, entender que nicho que a gente vai, e ela parte do princípio de uma conserva doce, né, uma conserva de frutas, e aí eu uso o Scooby do kombucha na formulação desse produto, né, que eu apelidei juntei ali conserva, compota com kombucha e surgiu o kompocha. E tem uma pegada para caminhar para um lado mais sustentável, para aproveitar frutas que já tiveram algum tipo de uso anterior, para evitar desperdício, para aproveitar a parte do que a fruta tem de mais potencial na sua estação. Muito fixe mesmo. Caiu a Natália. Mas então, assim, pode sim, fica todo mundo aí convidado, então, para o evento que a Natália nos falou. Muito, muito interessante. Da minha parte, então, agradecer a todas, logo em seguida estou colocando lá
Aliás, todos, porque nós temos o Rodrigo, que ainda está, nós já tivemos... O Rodrigo, eu gosto de eventos. Tá? Então, muito obrigada e até a próxima quarta. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.